céu, e nós estamos no ar com mais uma super live do Papo de Mãe, gente. E hoje com um tema super legal, super interessante para os papais e mamães, que é o poder da pediatria. Gente, o que seria dos pais e das mães sem um pediatra na vida deles? Vamos combinar, né, gente? Olha, realmente a pediatria é poderosa. E hoje a gente vai abordar tantos assuntos, tantos temas. Vamos falar sobre amamentação, nós vamos falar sobre cólicas, nós vamos falar sobre muitas coisas legais. Oi, Kai! Daqui a pouco o pessoal vai começar a entrar, minha convidada já tá aí. Eu tô muito feliz, muito honrada. Esperar um pouquinho pro pessoal ir entrando, pra gente começar a nossa super live. E, gente, eu tô muito feliz. Oi, Pati, vamos chegando. Gente, vai chamando todo mundo. Olá, gente, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live promete, viu? Vocês vão se apaixonar pela doutora Kaiane. Débora, sua linda, maravilhosa, Débora Fará, gente. Que honra ter essa jornalista incrível aqui com a gente na live. Um beijo enorme, minha amiga. Muito feliz com a tua presença, viu? Muito feliz mesmo. Gente, sigam a Débora. Ela tem muitas palavras legais, muitos posts assim motivacionais. Eu amo. Super recomendo, viu? Roberta, Fê. Isso aí, gente. Vamos chegando. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a doutora Kaiane. Como eu ia dizendo, gente, a doutora Kaiane, vocês vão se apaixonar. Ela é um doce, sempre carinhosa, meiga, atenciosa, super dedicada e muito competente. Uma médica, assim, que tem toda a minha admiração, todo o meu respeito. Ela é demais. Vocês vão ver que conteúdo que ela vai trazer aí pra gente. Beijo, Débora. Muito obrigada, muito obrigada. Muito feliz com a tua amizade, com a tua presença. E, gente, é tanto assunto para a gente falar nessa live que eu acho que eu já vou chamar a doutora Kaiane para a gente começar devagarzinho, né? Até que o pessoal comece a chegar aí com força total para a gente falar, porque, olha, tem muito assunto. Deixa eu procurar ela aqui. Vou te chamar, Kai. Deixa eu te ver aqui. Seja bem-vinda, Leti, seja bem-vinda. Oi, Oi, pai! tudo bem? Ai, tudo certo. O pessoal tá chegando, mas já vou chamar, porque a gente já vai batendo um papo, já vai introduzindo a nossa conversa, Bastante porque coisa pra gente falar. é assunto, né, amiga? Meu Deus do céu. Na hora que eu fui preparar a pauta, eu falei, gente, eu quero live dupla com ela. Preciso. Pode ser. Oi, Kátia, oi, Rafaela. O pessoal tá chegando, Kai. E eu queria te apresentar já, para o pessoal ir te conhecendo. Gente, essa linda é a doutora Kaiane Sesca. Ela é médica pediatra na Clínica Mimo, lá em Tubarão, aqui, na verdade, aqui em Tubarão, aqui pertinho, em Certinho. Santa Catarina. E olha, gente, é uma clínica super completa. A doutora Kaiane está lá direto. Gente, ela é demais, tá? Eu sei que eu sou suspeita, mas eu, sim, eu sou super fã, super recomendo. Gente, assim, ela é uma fofa, vocês vão ver que eu tô falando a verdade ao longo da live. E eu Obrigada. tô muito honrada, Kai, com o teu carinho, com a tua participação, com a tua presença. Seja muito bem-vindo ao Papo de Mãe. É uma honra ter você com a gente. Muito obrigada, né, pelo convite. Eu fico muito feliz. Eu acho que é sempre bom a gente aproveitar as lives para tirar bastante dúvida, né? Levar bastante informação. Às vezes a dúvida de um também é dúvida de outra pessoa, né? Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Sou de Tubarão mesmo. Meu nome é Kaiane. Também sou mãe de duas meninas, uma de Duas quase meninas 2 lindas, meses. lindas. É, a Alice tem quase 5 anos, a Helena tem 4 meses e meio, é uma picuruxa. Eu tô aqui escondida delas.
Eu E, também, Jorginho. Se vocês ouvirem um barulho, gente, não reparem que é o Jorginho com o pai. e a gente tem uma clínica pediátrica em Tubarão, de várias especialidades pediátricas, somos eu e mais 4 pediatras, só que nela nós temos várias especialidades, fonoaudióloga, cardiologista, gastroenterologista, nefropediatra, nutricionista, psicóloga, consultora de amamentação. Agora a gente tem dentista pediátrica, tem vacinas, tem uma gama de especialidades para abranger todos os cuidados com as crianças dentro da clínica, né? Fica aqui em Tubarão. E conheci, né, vocês através das consultas mesmo, a gente foi se conhecendo melhor, né? Eu fui atendendo o Jorginho e a gente foi mantendo Isso. esse contato, chegando até aqui para ajudar outras pessoas, né? Eu conheci a doutora Caiane através de uma grande amiga, que é a Amanda, a mãe do Vicente. Isso. Ela falou que ia tentar participar aí com a gente, mas é bem o horáriozinho do Vicente, a gente super entende, né? Hora do banho, hora que vai aquela rotina para Rotina. dormir. Mas a Amanda se apaixonou. Aí ela contou desse amor com a doutora Caiane para mim. E aí eu também me apaixonei, né, gente? E ela estava falando da clínica Mimo. Eu vou contar para vocês, quando eu levei o Jorginho lá no Dia da Criança, enquanto o pessoal está chegando, a gente vai conversando um pouquinho, Kai. Eu lembro, assim, que eu fiquei tão encantada com a clínica, porque primeiro que tinha um rapaz vestido, um moço, né, vestido de palhaço, Ah, era Dia das recepcionando as Crianças. crianças, com bolas enormes, fazendo pintura na mão. Gente, assim, ó, o Jorginho, ele chegou e ficou olhando aquilo. Tipo, não era um pediatra, era um parque para ele, era uma recreação, né? E vocês realmente, assim, tem todo o cuidado, tem todo o carinho com os pacientes. E aqui, Kai, olha, só vem os tops. Que prazer, né? Que E orgulho. você é top, amiga. Ô, Legal. Kai, olha só, eu costumo dizer que pediatra é vida. É vida. Quem é pai, mãe, não vive sem pediatra. Por isso o tema da nossa live é o poder da pediatria, porque é poderosa a coisa, né? E É uma aí eu queria que você. responsabilidade. Meu Deus, é enorme, é enorme. E eu sei, gente, olha, a doutora Caiane é uma médica que ela responde o WhatsApp, ela tá sempre pronta, tá sempre. Nossa senhora, ela é demais, ela nunca me deixou na mão. E é por isso que eu tenho certeza aqui que ela vai tirar muitas dúvidas. Nós abrimos os stories ali também com algumas, com uma caixinha de perguntas. Eu selecionei duas para a gente abordar aqui na live. E, Kai, eu queria que você começasse assim, explicando para a gente um pouquinho até que idade a criança pode ser acompanhada pelo pediatra. Uhum. Então, na verdade, até 18 anos as crianças podem vir para consultar, né? Na nossa prática, geralmente não chega a passar de 15 anos, 16, assim, né? Mas podem estar, depois dos 15 pode estar consultando com um clínico, mas a gente está habilitado, né? Enfim, a atender até a idade de 18 anos, tranquilamente. Às vezes já pega confiança naquele pediatra, né? Então, só que chega um momento que o adolescente já não fica tão confortável numa sala cheia de criança, né? Da pediatria. É É, mais por isso mesmo, mas a gente pode atender até 18 anos, né? até 18 anos, que legal, gente. E assim, ó, eu queria, vamos começar, né? Porque tem muita coisa para a gente falar. Sobre a amamentação, Kai, que eu acho que é uma pergunta. Aliás, as pessoas têm muitas dúvidas sobre a amamentação. Há muitos fantasmas na cabeça de algumas mães sobre isso, né? Inclusive, vou até abrir um parênteses aqui, que às vezes, gente, vale a pena, às vezes não, vale a pena você já ter o seu pediatra até antes do neném É, nascer. Você já conheceu um pediatra, já escolher seu pediatra, até para te orientar. Quando nascer, como é que vai ser a amamentação, como é que vai ser feito tudo, né? E é, na, aí, Caio, eu queria que você. Não, na Pode verdade, a falar, gente pode até falar. orienta uma consulta de pré-natal com o pediatra, né? Então, ali no terceiro trimestre, geralmente ali em torno de 34 semanas, 35, a gente orienta uma primeira consulta. Então, imagina que, principalmente o primeiro filho, né?
nasce numa maternidade que às vezes tu não conhece o pediatra que tá te atendendo. E assim, tu vai para casa, já vai te surgir milhões de dúvidas, né? Então, tu não sabe se o bebê tá mamando, não sabe se o xixi tá certo, tu não sabe como limpar o umbiguinho. Então, tudo é uma novidade. Então, já é importante tu ter um primeiro contato para se conhecer, para saber até para onde tu vai recorrer, né? Então, às vezes, eu já fiz muito plantão, agora não tô fazendo plantão por causa da bebê, mas já fiz muitos plantões e via muito, assim, bebê de 3 dias indo para uma emergência. Porque tinha dúvida na amamentação, porque ficou em dúvida com algo que não é para ser tratado numa emergência, né? A criança está exposta a muitos riscos na emergência. Então, já é importante ter esse pré-natal aí com o pediatra, inclusive, né? Lá a gente também orienta já sobre amamentação, cólicas, sobre o berço seguro, como que deve ser, né? Então, já Como começa a dar o ter... banho, Oi? como dar o primeiro banho. Que Isso, é, como eu limpar o falo isso que biquinho. foi algo que eu fiquei bem insegura, assim, meu Deus, como é que vai ser o primeiro banho do Jorginho, né? Uhum. Aí essa orientação é muito importante. Primeiro filho é uma aventura, É, né? tudo é novidade, É né? recheada de emoções, não tem jeito. Verdade. Ah, e assim, ó, até que idade você acha que é aconselhável amamentar um bebê? Na verdade, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente orienta a amamentação exclusiva até 6 meses, né? E, se possível, manter até 2 anos no mínimo, se diz, né? Então, assim, tempo limite, assim, até 2 anos, 3 anos, e depois tem que parar, não existe, na verdade, né? A gente não pode, a gente tem que ver, individualizar cada paciente, assim, né? Então, chega uma idade, às vezes crianças que são maiores, né? Mais de 2 anos, tal, que às vezes é muito livre demanda, pode acabar prejudicando a questão do peso, que às vezes não para comer, daí às vezes a gente dá uma ajustada, não ficar tão livre demanda possível, mas assim, sem dúvida que leite materno é um alimento rico, mais precioso que tem, rico em tudo. Inclusive, quando a criança está doente, é comprovado que muda os componentes do leite materno para aquela criança receber mais componentes de imunidade. Quando a mãe está doente, muda esse leite materno. Então, não tem como restringir isso de uma criança, né? Dizer que assim, chegou aos 2 anos, tem que parar, né? Então, na verdade, varia de cada criança. A gente orienta, se possível, até 2 anos. E livre demanda mesmo? Ou Não. o ideal é ir tirando a amamentação da madrugada, até para a criança ir tendo um sono melhor Uhum. e dando um mamazinho mais durante o dia, enfim, né? Ou pode dar livre demanda até Então, que a mãe ache. na verdade, assim, até 1 ano, o leite materno é o principal alimento, né? A gente começa a comidinha com 6 meses, mas até 1 ano, o leite materno ainda é o principal alimento, né? Agora, depois disso, a criança não precisa estar mais acordando para mamar por necessidade alimentar, na verdade, né? Então, muitas vezes é questão de associação, que a criança às vezes precisa mamar para dormir, associa mamar para dormir, né? Então, quando chega nessa questão de associação, a gente tem que ensinar a criança a dormir sozinha, não sozinha, sozinha, mas a gente ninando no berço, cantando, né? Não precisa dar amamentação para isso, senão a criança acorda mais vezes à noite, né? O Jorginho mamou até 2 anos e 2 meses, quase três Excelente. meses. E você sabe que até hoje ele tem o vício do peito? Ele quer botar a mão ali no peito, ele quer sentir que o peito está ali. Ele fez 3 anos, né? No dia 8. Mas totalmente normal, porque foi a melhor forma de contato, né, de vocês. Então, ele vai trocar o seio, na verdade, pelo tato, pelo contato. Não tem nada de errado nisso, né? Tudo tranquilo, na verdade. Nossa, eu acho que se eu deixasse, aí ele vem para dar beijinhos. Não, mamãe, só um beijinho, só um beijinho. E é Mas gostoso. é muito legal essa ligação que a amamentação traz, né? E Kai, assim, ó, você acha que a gente deve acordar o bebê de madrugada para mamar ou a gente deve deixar ele dormir e deixar que a natureza se encarregue de acordar ele, né? Na verdade, o que que a gente orienta? Quando nasce o bebezinho, né? Então, assim, a primeira consulta do bebê vai ser... O ideal, perfeito, seria já desde o pré-natal ali, né? Para orientar mãe, pai.
Depois disso, com 7 a 10 dias de vida, já ter a primeira consultinha. Então, assim, quando o bebê nasce, é normal que o bebê perde peso, né? Costuma perder uma média de 10% do peso, porque o bebê desincha. Então, vai estar perdendo pezinho. Nessa primeira consulta, com 7 a 10 dias, a gente já vai ver como é que tá o peso do bebê. Então, o bebê já recuperou o peso do nascimento? Como é que tá isso, né? Se não recuperou, a gente vai ter que fazer um novo retorninho dentro de uma semana, geralmente, para ver se recuperou. A partir do momento que a gente vê que o bebê está ganhando peso suficiente, que a gente vê que é uma média de 25 gramas ao dia ali no início, então a gente pode deixar o bebê, se o bebê, claro, não é um prematuro, né? Não tem nenhum outro problema de saúde, então a gente pode deixar o bebê acordar por si só, então não precisa estar acordando o bebê. No Ah, início, legal. principalmente os primeiros 3 meses, é difícil o bebê ficar muito tempo, né? Se é um bebê saudável, então ficar muito tempo sem mamar, né? Isso é normal, porque né, a digestão dele é muito rápida, cabe pouco leite no estômago, então logo vai sentir fome. Né? O bebê na placenta, ele não sentia fome, ele recebia nutrientes pelo cordão umbilical o tempo todo. Então, a partir do momento que Uhum. ele sente fome, ele vai ficar desconfortável, vai chorar e automaticamente a gente vai ter que dar de mamar, né? Mas se tiver ganhando peso, tá tudo certinho, daí pode deixar dormir. Pode deixar dormir, legal. E assim, ó, quanto à mamadeira, né? Vamos dizer, uma criança que mame no peito, enfim, quando é que a gente deve começar a introduzir a mamadeira? Porque tem criança que não chega a mamar no peito da mãe, aí é um caso especial, né? É todo um acompanhamento que deve ser feito. Mas a criança que mama no peito, ela necessariamente precisa passar pela mamadeira? Não, não. Na mamadeira é um instrumento, na verdade, que serve se necessário, né? Então, assim, para esses casos, né, que não estão conseguindo amamentar, às vezes até, assim, se a mãe precisa ordenhar, tudo, mas não é obrigatório passar. Então, por exemplo, ali, o Jorginho, né, seu filho, ele mamou até 2 anos e Não 2. podia. Exatamente. Então, assim, 2 anos e 2, ele não precisa depois passar por uma mamadeira. Tu pode incluir o leite, né? Outro leite para ele num copinho, se ele já tá tomando copinho, tudo não. É até mais fácil do que depois tu ter que retirar a mamadeira, né? Então, até pula essa etapa. Não tem necessidade nenhuma, com certeza. Outro dia ele viu uma amiguinha com uma mamadeira, ele falou assim, mamãe, e a minha mamadeira? Aí eu falei, não, filho, você sempre foi um mocinho, porque desde que ele tinha assim, uns 8 meses, eu dava até a água já no copinho. Uhum. Eu já dava, ele já ia acostumando a aguinha ali para ele. E então ele nunca teve dificuldade, não precisou, vou ver um copo de treinamento. Não, ele sempre tomou no copo normal. Às vezes, por uma questão de facilitar a minha vida, Sim. de dar o copinho na mão dele, ele segurava as alcinhas do copo com o biquinho ali para não se molhar. Mas ele não passou pela mamadeira e até os copinhos de treinamento, assim, foi mais por comodidade para a mãe. Não, não precisa, não. Isso aí depende da criança mesmo. E, Kai, existe algum método para desmame? Existe alguma fórmula mágica? Uhum. Não, na verdade, para a criança, a gente tem que entender que nada é na magia, né? Então, a criança é muita paciência, persistência, repetição, né? Então, a criança está em constante aprendizado, principalmente nos primeiros 2 anos de vida. A criança está sempre aprendendo coisas novas, os neurônios a mil ali, e eles aprendem muito por repetição. Por exemplo, uma criança que está há 2 anos mamando, tendo aquela rotina, não vai ser de uma hora para outra que vai entender que não vai mamar mais. Então, na verdade, depende de cada criança, a gente vai utilizar de algum método diferente, né? Então, crianças maiorzinhas a gente pode ir conversando, né? E reduzindo, não ser tão livre demanda. Então, vai depender de cada criança. Se a criança está ganhando, como é que tá o peso da criança, como é que é o entendimento da criança. Mas não vai ter nenhum método milagroso e super fácil, né? A gente não Uma quer fórmula mágica, né? isso. Só Eu que assim, vou. não vamos querer nada. Eu não gosto muito de métodos assim de fingir que tá doente, sabe? Eu não gosto. Eu É, acho que
colocar curativo, assim, não sei. Eu acho que não precisa passar por essa fase que a criança ficar com medo de encostar. Eu acho que dá de fazer algo trocando a amamentação por um toque da mãe, por outro aconchego que a mãe pode dar além do seio, né? Sabe que a minha experiência com o Jorginho foi muito legal. Eu lembro que até a primeira vez que eu fui no consultório foi para perguntar isso para você. Cara, Eu como é que eu lembro. faço desmame, né? E assim, ó, aconteceu de uma forma, não foi fácil, porque, como eu disse, até hoje ele é muito ligado ao peito, né? Se deixar. Mas eu lembro que uma amiga, até a Geline, né? Ela é psiquiatra e tudo, médica, que vai participar do Papo de Mãe com a gente, a doutora Geline, mais pra frente um pouquinho, ela é nossa convidada também. Ela me deu um livro que ela usou com a filha dela. E foi muito legal. O livro contava a historinha de uma menina que estava largando o peito, desmamando, né? Mas era um livro muito suave. E, Uhum. e dizia assim que a mamãe estava cansada, tá? Precisava descansar para brincar mais, para poder dormir melhor. Era um livrinho mesmo. E aí o que eu fiz? Eu não contei a história da menina. Eu me baseei na história do livro e aí fui conversando com ele. Os primeiros dias foram meio difíceis, porque ele chorava, ele queria. Aí eu, não, filho, a gente pode ficar abraçado, a Uhum. mamãe vai te dar Isso. isso, a mamãe vai fazer isso. Em 3 dias, Kai, deu super certo, tá? Aqui em Ele, casa também foi assim. A Alice mamou até do 2 anos e bate-papo, 2 né? e foi na base da conversa, dizendo que não precisa mais da teté, né? E foi É. conversando e a criança vai entendendo, né? Né? Porque nem chupeta, tá? O Jorginho gostou muito, assim, se envolveu muito com a chupeta. Era raro, ele pegava um pouquinho, mas dormindo mesmo, ele dormia com ela e já tirava, jogava fora. Que bom. Que bom, né? Verdade. Kai, sobre introdução alimentar. Quando começar, você falou até 6 meses exclusivo o peito, né? Eu super concordo. Eu acho que tem que ser assim mesmo, mas como é que funciona a introdução alimentar? A partir de quando e como deve ser feita? Uhum. Então, na verdade, a gente, 6 meses que a gente fala não é um número mágico, né? De onde que saiu esses 6 meses? 6 meses é a média que geralmente a criança já está preparada para estar recebendo novos alimentos, né? Então, assim, a criança, quando menos que isso, às vezes a gente vê no consultório criança que começa a alimentação com 4 meses, então a criança nem consegue se sentar nem com apoio, então isso aumenta muito o risco de engasgo. A criança ela tem um reflexo de colocar a linguinha para fora, então de fazer isso com a linguinha. Então, com 6 meses, isso costuma diminuir, ainda tem, mas costuma diminuir, né? Então, com 6 meses a gente fala, mas a criança depende de cada criança. A gente tem que ver como a criança tá. A criança já tá bem firme, segura bem, fica bem durinha o pescocinho, já consegue firmar o tronco, né? Não tem tanto esse reflexo de colocar a linguinha para fora, já está tentando imitar, colocando objetos na boca, tentando imitar os pais, né, na comida. Então, esses são os sinais de prontidão, assim, que a gente fala, né? Mudou muito, assim, sempre mudam as orientações de introdução alimentar, né? A gente sempre vai se atualizando, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que antigamente tinha muitas frutas que eram restritas, por exemplo, laranja era só laranja-lima, né? Então, isso atualmente é bem diferente, na verdade. A gente sabe que até 9 meses é o período que a criança, a gente fala que é a janela imunológica da criança, que a criança mais tem que ter contato com os alimentos, para diminuir a chance de alergia no futuro, né? Então, nesse período, a criança já deve comer ovinho, feijão, peixe, né? Que muita gente tem medo de dar. Então, tudo nesse período, na verdade. E o mel? O mel tem que esperar até os 2 anos realmente para dar? É 1 ano. O mel, ele tem o risco do contágio, né? Do botulismo. Então, o mel é com 1 aninho que a gente orienta, depois de 1 aninho. Daí, até 1 aninho também a gente evita o sal como tempero, mas temperos naturais são liberados, né? Então, alho, cebolinha, alecrim, temperos naturais que a família está acostumada, principalmente que a mãe estava acostumada a comer na gravidez. A gente sabe que o que a mãe tinha preferência de comer na gravidez, a criança pode ter essa preferência quando começa a introdução. Então, comer, por exemplo, frutas que a mãe, no início, já frutas que a mãe comia, a criança acaba tendo essa preferência.
Entendi. E as sopinhas, tem alguma restrição de sopinha do que algum alimento que não é aconselhável nesse primeiro ano? É o mel, né? Podemos misturar vários legumes, fazer aquele sopão nutritivo sem problema nenhum? Então, tem várias formas para a gente fazer a introdução alimentar, né? Pode ser desde tudo separadinho. Eu gosto de mesclar um pouco, na verdade, né? Então, assim, Eu- eu sei do dia a dia que é corrido, né? Para as mães, para os pais, para a família. Então, assim, pode congelar em formato, às vezes, de sopa, assim, para facilitar. Mas eu acho interessante também mesclar os métodos, assim, de mostrar mesmo no pratinho. Por exemplo, uma cenourinha cozidinha amassadinha, uma batatinha amassadinha, a carninha separadinho, porque a criança tem que ter noção do que é o sabor de cada comida, das cores dos alimentos fica mais interessante. E existe também o método BLW, né? Que é a criança colocar o alimento na sua boquinha. Então a É gente muito legal. isso, então tem os cortes seguros para cada alimento. Existe aplicativo, eu gosto bastante do aplicativo BLW Brasil, que tem grátis e tem certinho assim os alimentos, como que tu pode cortar todos os alimentos para ser seguro para a criança não se engasgar. Então eu gosto de mesclar. Enquanto a gente está oferecendo a comidinha com a colherzinha, a queria deixar alguns alimentos de forma segura para a criança experimentando. Inclusive, é comprovado que crianças que se sujam, que se lambuzam com a comida, têm menos seletividade alimentar do que aquelas crianças que ficam limpinhas, sabe? Que não tem esse contato com a comida. Muito legal. Tem criança que nunca, não vou falar de bebês, assim, mas criança mesmo, eu já vi, que nunca nem descascou uma banana, Uhum, né? A mãe não deixa descascar a banana, não deixa uhum. morder a maçã com a casca. Sim. Aqui eu costumo dizer que aqui a maternidade é real. Aqui não tem Uhum. isso, não. Aqui é vida real, pega a banana e descasca, se lambuzou, não tem problema, meu filho, a gente lava a mão, é tudo Ótimo, é isso certo. aí. Eu sou bem cuidadosa com outras coisas, mas assim, com essa coisa de comida, eu acho que ele tem que se virar. Ele mesmo vai lá, ele abre a geladeira com 3 anos, ele pega a fruta dele, ele pega o que ele quer, ele come. Água de coco sempre foi uma realidade aqui em casa, do coco mesmo. O ideal é do coco, porque essas prontas, elas são tudo água de coco restituída. É tudo com adoçante, com açúcar, então. E muito sódio, né, também. Uhum. E aqui a gente, fiz essa mesclada aí também, né? Eu sempre dei muita fruta. Eu fazia às vezes em forma de papa e às vezes eu fazia pedacinhos e a sopa a mesma coisa, pedaçuda, às vezes em forma de creme também, mas Nunca sempre o, nutritiva. o ideal é nunca liquidificar, né? Nunca bater no liquidificador, sempre amassadinho. A criança tem que saber diferenciar o sabor das comidas, na verdade, né? Então, é diferente não só de um sabor só e aprender a mastigar, né? Aprender a mastigar é um processo muito difícil. É muito difícil para uma criança que só sugava começar agora a ter alguma coisa diferente, mais grossa na boca, com textura diferente, sabor diferente, né? Então é normal a criança jogar para fora, fazer um reflexo de gag que a gente fala, de dar uma engasgadinha. É normal a criança, às vezes a gente tem que dar 15 vezes o mesmo alimento até a criança se acostumar com aquele sabor. Tudo isso é dentro do esperado, não é nada. A gente fala assim, ó, às vezes a criança, eu gosto de explicar na orientação de introdução alimentar, que é uma introdução, a gente está apresentando, né? Os alimentos. A gente tem que cuidar da qualidade, a criança da quantidade. Talvez não coma nada, talvez só vá lamber a Prove. comidinha. Às vezes nem isso, às vezes faz uma super comida, a criança não come nada, a gente fica triste. Mas faz parte, né? Então, às vezes a criança vai comer para valer com 8, 9 meses. Então, lembrar que o leite até 1 ano é o principal alimento ainda, né? Muito legal, Kai. Eu amo essa parte de introdução alimentar. Eu acho Tem muito bastante coisa interessante. para falar, né? Se deixasse a gente aqui, minha filha, até amanhã, porque tem assunto. Verdade. Cara, eu queria dar uma pincelada também, que é algo que o pessoal sempre comenta, sempre, como mãe, assim, eu ouço as mães falando que é sobre a hora de dormir, né? E aí eu queria que você desse a tua opinião a respeito de alguns assuntos. Cama compartilhada.
Uhum. Vale ou não é Assim, ó, aconselhável? a Sociedade Brasileira de Pediatria, na verdade, e a americana orienta que não é segura, na verdade. Não orienta fazer cama compartilhada, que o ideal é a criança no seu berço, barriguinha para cima. Mas sociedades de amamentação, tem outra linha assim que a gente segue de crescimento neurocompatível, que a gente fala de mais apego, acrescenta até como uma forma segura, na verdade, a cama compartilhada, mas tem suas regras. Não é simplesmente colocar o bebê para dormir ali no meio, né? Então, assim, por exemplo, o ideal, se for uma cama compartilhada, colocar a criança no cantinho, do lado da mãe, no canto, não no meio entre a mãe e o pai, porque aumenta a chance, por exemplo, de ir para cima do bebê, tá De todo mundo acidente. cansado, né? Outra coisa, bebê sempre barriguinha para cima, tá? Muita gente coloca de ladinho, né? Então, desde que o Do bebê ladinho, né? nasce. Só que, na verdade, a gente, pela nossa anatomia, a chance da criança se engasgar com leitinho, tudo é sempre se for de ladinho. A nossa anatomia, ela protege quando a gente tá de barriguinha para cima. Tem Aí até a uma. gente pensa que vai sufocar, né? Se ficar com a E barriguinha pra cima. E outra, né? A criança ela consegue fazer isso aqui. Se a gente deixa ela de ladinho, ela pode sufocar aqui no colchão, que ela faz esse movimento, né? Por isso que, assim, depois de mamar, sempre deixa uns 20 minutinhos a criança em pé. Não é para arrotar que a gente deixa em pé. A criança não precisa arrotar, nem todo bebê vai arrotar, tá? Então, o bebê vai arrotar se ele Nossa, engolir o ar, durante a mamada, mamou muito rápido, mas a criança não precisa arrotar. A gente deixa mais em pezinho para diminuir a chance de voltar ao leite, que é normal, porque o estômago ainda é abertinho, tá? Então, às seria o vezes, refluxo. refluxo fisiológico, natural, não doença do refluxo. Todo bebê Ah, tem refluxo fisiológico. Então, se a gente for fazer um exame que não se faz mais ultrassom para fazer diagnóstico de refluxo, mas se fosse fazer, a gente sempre vai ver um leitinho voltando no bebê. Porque o hum. estômago dele é meio abertinho, é normal, não é que nem de adulto, né? Então, conforme vai crescendo, vai fechando. Então, às vezes, o bebê não tem o controle, mama um pouquinho mais. Se logo a gente deitar o bebê, vai voltar com mais facilidade. Então, a gente deixa ele mais em pezinho. Até falando em refluxo, vou até abrir um parênteses aqui só, porque foi uma das dúvidas que o pessoal mandou lá nos stories. Uhum. Como lidar com a criança que tem refluxo até? Porque eu já ouvi falar muito assim, que tem mãe que eleva o berço, bota o travesseirinho mais alto. Isso ainda é uma solução para esse tipo de situação do refluxo? Uhum. Então, na verdade, assim, isso que eu comentei de deixar criança que regurgita muito, assim, geralmente meia hora que a gente fica depois da mamada, tá? Os 20 minutos é o geral, mas criança que regurgita muito, uma meia horinha em pé. É o que estão Arrotou, falando aqui. A minha mãe está falando aqui, a famosa golfada. isso mesmo. Eu não tinha entendido ali. Arrotar, não importa. Se arrotou com 1 minuto, vai ficar em pezinho 20 minutos a meia hora. Colocou para deitar ele de barriguinha para cima. Também vai ajudar. Outra coisa é não colocar roupinha que aperte, porque a gente bota aqueles pijaminha por baixo e sempre a calça é meio apertada e fica bem no umbigo, fica bem no meio da barriga, aquelas calças de pijama. E vai ficar apertando o estômago do bebê, a musculatura ainda é muito molinha. Então, só esse fato de ficar apertando já facilita o refluxo. Às vezes eu até dobro a calça do bebê para ficar bem no ossinho ali do quadril, para não ficar forçando no meio da barriguinha. Outra coisa que Até dá a fralda pintada, né? dependendo da fralda. Outra coisa é que, assim, se tu der de mamar e depois logo for trocar o bebê, a gente vai jogar as perninhas do bebê para cima para trocar a fralda. Nisso que tu joga a perninha para cima, tu vai aumentar a pressão na barriga também. Então, vai voltar o leite quando tu troca a fralda. Então, tu pode esperar um pouquinho para trocar a fralda. Ou, se for necessário, o bebê fez um super cocô, tem que trocar, tu vira o bebezinho pro lado esquerdo. Então, troca ele viradinho pro lado esquerdo. Não fica jogando a perna do bebê para cima. Isso acaba diminuindo a pressão abdominal e diminui a regurgitação. Muito legal, Kai.
Daí, voltando ali Tá certo. da cama compartilhada, uma coisa importante, então, não pode ter, por exemplo, fumantes, tabagistas dormindo junto, porque aumenta, eles acabam eliminando compostos ali na respiração que acaba favorecendo a morte súbita do bebê. Também pessoas que Nossa. bebem, né, que beberam álcool também é perigoso e também pessoas que usam medicações controladas, né, para dormir também é perigoso, né? Então tem essas orientações de cama compartilhada segura, na verdade. Bem legal. E quando é que a gente deve passar a criança para o quartinho dela? A gente Isso orienta. deve ser avaliado o tempo de cada criança, É, ou é importante que isso seja feito cedo? no geral, crianças pelo menos até 4 meses do lado dos pais, né? Assim, no bercinho, no carrinho, no Moisés, ou se preferir a cama compartilhada dessa forma segura, né? Até 4 meses obrigatório, né? Junto com os pais. Dos 4 aos 6 meses, antes a orientação era 4 meses, agora está se estendendo um pouco para 6 meses. Então, até os 6 meses ficar ali com os pais. Depois de 6 meses, os bebês já podem ser colocados em outro quarto, tá? Então, o bebê já começa a ter esse controle de rolar, de virar, né? Então, já fica mais seguro também. Então, se o bebê precisar, ele vai chorar, né? Já diminui a chance lá, não tem aquele risco de morte súbita do bebê pequenininho, diminui a chance de regurgitações. Então, interessante, se possível, ter uma babá eletrônica para te ouvir qualquer sussurro, né? Mas assim, é normal Sim. o bebê ele ter vários micro despertares durante a noite. E às vezes a gente que atrapalha o sono deles. Porque se eles estão ali do nosso lado, eles dão uma resmungada, começa a se mexer, a mãe já pensa assim, ih, já quer Tá? mamar. Já vou dar mamar correndo para ele nem acordar. Daí a gente pega, vai lá e bota no peito. Então a gente que acorda o bebê, porque o bebê tá dormindo. É um bebê, o sono do bebê é agitado, fica se mexendo, pode chorar, pode rir durante o sono. Se o bebê tá no quartinho dele, só vai chamar quando necessário mesmo. Às vezes se ajeita, resmunga, faz barulho e não a gente acaba não acordando com tanta facilidade, né? Vai acordar só quando precisar mesmo. Bem legal. E assim, ó, eu queria finalizar esse tópico, né? Te perguntando, existe alguma fórmula mágica para fazer o bebê dormir a noite inteira? Você acredita que existe alguma técnica? Existe algum método? Porque assim, olha, a gente olha o Instagram, tá recheado de método para fazer o bebê dormir Tá, a noite inteira. cursos, Isso cursos e funciona? cursos. Na verdade, a base disso é rotina com o bebê, tá? Geralmente sempre, assim, claro, tem que ver se o bebê mama bem, né? E assim, crianças até 6 meses, geralmente, tu não precisa. Até 1 ano, tá? Tu não precisa ter essa expectativa tão grande, assim. Que se o bebê dormir a noite inteira, maravilha. Mas é normal o bebê acordar várias vezes, porque faz parte do amadurecimento do bebê. Por exemplo, o bebê tá numa super rotina legal. Sempre que o bebê tiver um grande aprendizado, por exemplo, na introdução alimentar, a criança começar a sentar, começar a receber comida na boca, aprender a mastigar, é um aprendizado enorme para o bebê. E o bebê, ele quer treinar também durante o sono. Então, na verdade, é normal Hum, que isso acabe refletindo no sono dele. O sono fica mais agitado, ele vai acordar mais. Então, sempre vai ter alguma coisa que pode interferir. Mas se tu tiver uma rotina, ele vai voltar pro normal dele, assim, né? Então, assim, 2 horas antes de tu querer que teu bebê durma, tem que estar tudo um ambiente mais tranquilo. Não pode ter telas, né? Não, luz, né? isso, então assim, às vezes é a hora que o pai e a mãe estão juntos, querem curtir o bebê, mas o bebê já tá cansado, já tá irritado, a gente acaba estimulando, demora mais ainda para esse bebê dormir, a criança fica mais irritada, então o sono que era para ser umas 8 horas, vai para as 11 da noite, meia-noite, porque vai afastando, vai ficando mais agitado, né? Então, 6, 7 horas da noite é o pico da melatonina, que é o hormônio do sono. Nesse horário, é o Oh, horário que já deveria engatar uma rotininha. Tu tem que saber, o teu bebê tem que saber o que vai acontecer. Então, assim, por exemplo, 6, 7 horas eu vou tomar um banho.
Agora eu sei, tem que prever para o bebê. Agora eu sei que eu vou para o quartinho, no escurinho. Agora eu vou mamar, vou tomar minha mamadeira, eu vou mamar, né? Agora a mãe vai cantar para mim, ou meu pai vai cantar para mim, eu sei que agora é hora de dormir. Então a criança vai relaxando. Eu fazia muito isso com o Jorginho. A gente ainda faz, né? Ainda tenta fazer. Depois que vai crescendo, fica mais sapequinha, fica mais, Sim. mais envolvido com a rotina dos pais, mas eu fiz muito isso com o Jorginho. Ah, e Nossa, é repetição, né? Não adianta tu querer que uma criança que fica um ano meio desregulada, rotina e tal, que comece a dormir a noite inteira. Então, às vezes, tu tem que fazer a mesma coisa semanas, né? Então, por isso que é repetido. Não dá de tu voltar atrás do que tu fazia, tu tem que se manter firme. O bebê chorou, colocou no berço, ficou ali, chorou, pega, acalenta o bebê, né? Dá carinho, conforta, bota de novo no berço, né? Tentar entender que é um aprendizado, né? Não, mágica, para não. todo mundo, né, Kai? Uhum. Não, eu achei muito legal a minha amiga Bia, minha amiga de infância. Bia, beijo, amiga. Tá aí, ela é mãe de três, sendo que a segunda gravidez dela veio gêmeos. Nossa, Aí ela botou ali, olha, eu aprendi com os gêmeos que rotina é realmente tudo. Imagina dois, gente. tem que ter. Quem é mãe de gêmeos deve estar aí para assinar embaixo do que a Bia falou, porque um já é um desafio. Dois, olha, Verdade. não é fácil. Qualquer hora a Bia vai estar com a gente aqui também no Papo de Mãe contando as aventuras dela com os três, né? Nossa. Puxado, os gêmeos dela são uma graça, gente. E Kai, olha só, eu queria agora que a gente fizesse. Eu brinco, eu chamo de um bate-bola, assim. É mito ou verdade? Tá. E aí eu queria que você me dissesse assim, ó, mito ou verdade, e um assunto ou outro que você entenda, a gente dá uma justificada e tudo. Mas são frases que o povo usa por aí, que todo mundo Tá. comenta. Mito ou verdade? Andador estimula o bebê a andar mais rápido. Mito. Inclusive, ele é contraindicado, na verdade, né? Deveria ser banido de todas as lojas. Aí eu fico Ó. super triste quando chega os pais bem felizes dizendo que a criança ganhou um andador, porque o que que vai fazer com o andador? Que tu não pode dar para outra criança. Então, É, ele, inclusive, ele assim, ele atrasa o andar, ele deixa a criança apta para fazer um movimento que ela não está preparada, ela tem que fazer por si só e não com a ajuda de um instrumento, né? Aumenta os riscos de traumatismo craniano, inclusive pode prejudicar a formação das articulações mesmo. e aquele jump? Você já viu aquele jump para Sim, não. criança? Daí o jump não faz isso. Na verdade, ele é um brinquedo, né? Não vai É estimular a porque ele é criança. bem firme. Eu tô perguntando porque o jump eu não usei andador, mas o jump eu usei. Não, não, E o daí o Jorginho jump. lá, nada, ele se sacudia todo, ele dançava naquele jump, Não, mas mas era super seguro. não, mas aí ele não vai andar com as rodinhas, né? Então é diferente E o. nem encostava muito o pé no chão também. É mais para pular, para brincar, né? Uhum. Daí não tem problema. Olha, muitas mamães dizem que para a criança dormir a noite toda, o ideal é dar uma mamadeira por volta de meia-noite, porque a criança vai encher a barriga e vai dormir a noite toda. É a mamada Mito ou dos verdade? sonhos, que todo mundo fala. Não, na verdade, pode acontecer, mas não porque, na verdade, o metabolismo ali do leite vai acontecer no mesmo tempo que aconteceria, né? Então, não vai ficar metabolizando a noite toda. A criança, se ela precisa do leite, vai precisar em qualquer horário, ele não vai ser um sonífero. Inclusive, se der leite a mais do que a criança precisa, pode ficar com sono mais agitado, pode dar mais gases, desconforto, né? Então é mais questão assim de rotina mesmo, né? Não pode, se for acontecer da criança dormir, é porque já aconteceria, na verdade, não relacionado bem a essa mamadeira, assim. Isso não. Entendi. E chupeta com fuxicória, acalma o bebê? Então, é porque a fuxicória a gente não indica, né? Porque acontece, a calma é porque ela tem adoçante, por isso que não pode. Então, a fuxicória ela não é indicada para criança porque ela contém adoçante, o bebê não pode tomar adoçante. Daí ele fica ali chupando, nham, 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 e acalma por isso, depois acaba chorando, né? Mas acalma, mas não pode dar. Acalma por um motivo não saudável.
E antigamente era muito comum, né? Porque daí realmente, e se dava o tempo todo, né? Daí a mãe lambia a chupeta, bota na cuchicora e dá pro bebê, lambia a chupeta. E vem cá, mito ou verdade? Infecção urinária é mais comum nas meninas. Não, é mais comum, na verdade, porque a vagina da menina é mais abertinha, mais exposta, né? A uretra, que é o caminho ali do xixizinho, fica mais exposto. A do menino é dentro do pênis. Então, um pouco mais comum, isso é. Por isso que se orienta sempre a limpeza, quando for limpar com papel higiênico, a menina é sempre de frente para trás, para não trazer bactérias do ânus para a vagina, né? Geralmente as bactérias que faz infecção urinária são as mesmas bactérias que estão presentes nas fezes, né? No intestino. Entende? Agora uma que é assim, top 10 aí dos comentários das mamães aí, principalmente das mamães mais antigas. Faixa umbilical e moeda para evitar hérnia umbilical. Mas isso eu pego um monte no consultório, tá? Ainda. O que acontece? Aumenta o risco de infecção. A moeda nem enroladinha numa gaze, num microporezinho, nada. O que acontece? Quando cai o cordão o coto do cordão umbilical ali, né? Que a gente sempre limpa, vai cair. É bem comum ficar um umbiguinho saltado. A gente chama de hérnia umbilical, na verdade, né? É super comum. Por quê? Nota que a barriguinha do bebê é uma barriguinha aquela espalhadinha, que eu falo que é tipo de sapinho, né? Ela é espalhadinha para os lados. Porque a criança não tem uma musculatura firme, na verdade, ainda. Quando o bebê começar a fazer movimentos de pegar o pezinho, fortalecer a musculatura tipo abdominal que o bebê faz, vai fechando a musculatura e vai fechando o umbiguinho. Então, vai melhorar independente de moeda, independente de faixa. Quando a gente enfaixa, vai aumentar aquela pressão abdominal. Então, por exemplo, aquele bebê que regurgita, vai regurgitar muito mais, porque imagina e super incômodo, né? Imagina tu ficar enfaixado, o É. bebê chorando, fazendo força na barriguinha, então super incômodo. E outra é que moeda, por exemplo, aumenta muito o risco de infecção, né? O umbigo é uma porta de entrada. Então, é um objeto estranho tu colocando ali e pode infeccionar, e uma infecção bem grave, infecção de umbiguinho. Olha, e mesmo a moeda enroladinha no microporezinho, com uma gazezinha ali, toda forradinha. Mas é que, na verdade, a hérnia vai melhorar independente disso. Vai melhorar porque a musculatura vai fechar. Daí, quem usou a moeda vai dizer que foi por causa da moeda. Da moeda. Mas, na verdade, ia fechar independente disso, né? Porque é a fisiologia do bebê, vai fechando a musculatura e é muito raro as hérnias umbilicais se manter, assim, depois que o bebê vai crescendo. Geralmente se resolve. Entende? Tá travando um pouco. Ah, voltou. Tava travando um pouquinho, tá? Agora um assunto que é assim também super comentado pelas mamães e papais. Terrible Two. Os terríveis 2 anos ou a adolescência da infância, né? É de fato a principal causa das birras e pirraças das crianças na faixa dos 2 anos? Isso Uhum. existe mesmo? É um mito, é uma verdade? Na verdade, como cultura foi chamado assim, né? Mas acontece que nessa idade, de fato, a criança começa a demonstrar os seus sentimentos. E a criança, ela tá, como eu falei, em amadurecimento de tudo. Não é só o desenvolvimento que a gente vê a criança aprendendo a falar tudo. A criança também está desenvolvendo essa parte emocional. Então, a criança, na verdade, não sabe. O que é um não, não sabe, não entende por que a minha mãe está dizendo que eu não posso fazer, né? Por que eu não posso fazer isso agora? E a criança ainda é impulsiva, ela não tem essa noção de que assim, agora eu tenho que me manter tranquilo, porque eu não posso gritar no supermercado porque eu quero um presente, né? A criança ainda não tem essa noção. Então, na verdade, não é uma birra por malvadeza da criança, porque a criança
de propósito, é porque a criança ainda não sabe lidar com os sentimentos. O adulto que já conhece o que é maldade, o que fazer as coisas de propósito, assim, que interpreta de uma forma diferente. Então, a gente que tem que se acalmar nessa hora. Nesse momento, assim, não adianta tentar, assim, ao máximo, né? Respirar, olhar olho no olho, tentar, principalmente, distrair a criança, né? Sempre mudar o foco. Então, assim, ela quer esse brinquedo, tentar mudar, vamos fazer outra coisa. Não fica ali focada no não, 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 não. Tenta assim, por que a gente não faz isso em vez disso? Então, Tirar o foco, né, do isso. motivo da birra, né? Sempre dá outra opção para a criança, entendeu? Para achar que é outra opção, que é mais legal. Então, entender também esse lado que a criança não tem essa noção, que é uma birra mesmo, né? E vai passar, tu tem que já saber também dizer não, ser firme também, mas claro, com jeito. Tu não pode ser permissivo a ponto de a criança fazer coisas fora do limite, assim, né? Que sejam também perigosas para ela, mas ao mesmo tempo entender que não é algo de propósito, não é exatamente uma birra, né? Ó, a Bia tá perguntando, quando acaba? Eu tô nessa fase. É a mãe Então, dos gêmeos, tadinha em dose dupla. eles têm que idade, sabe? Eles estão com quanto, Bia? Eu acho que eles estão com 2 a 3 anos já. Não, Eles estão bem na geralmente, fase dos 2 anos ali. geralmente os 3 anos já começa a entender melhor, né? Então, vai melhorando, a gente vai conseguindo também lidar com isso melhor, né? Eles estão com 2 anos, ó. Ó, 2 anos, ela botou ali, Tadinha, ó. até ontem eles eram bebês que não recebiam não, né? Queria mamar, queria tudo, a gente sempre estava disposta. Agora eles querem fazer tudo, descobrir o mundo, a gente tem que dizer não, né? Ô, Caio, eu vou dar a minha experiência, assim, quando o Jorginho passou por alguns meses assim, né? Nesse Terrible Two. Sim. Aí eu descobri, assim, eu tive a sensibilidade de descobrir que o maior desafio da maternidade, pelo menos para mim, foi ensinar exatamente isso que você falou, o Jorginho a lidar com as emoções. Uhum. Porque isso vai acompanhar ele a vida inteira, né? Então, assim, né, no meio daqueles gritos que dava para ouvir lá do outro lado da rua, e assim, eu olhando para ele, ele berrava, tipo, eu Aham. quero. Eu olhava para ele, filho, vamos respirar? Respira como a mãe. Aí já se distraía, né? Agora você vai falar bem bonzinho. Aí até hoje ele faz isso. Ele ensaia uma pirraça, ele fala: Mamãe, você pode me ajudar a fazer assim, assim, assim. Aham. Aí eu falo: agora a mamãe tá entendendo. E aí eu não botava tipo de castigo, eu botava ele num cantinho que eu nem chamava de cadeira do pensamento, eu falava assim: ó, você precisa ir pro castigo, eu falava assim, né? Porque você vai ficar ali até você se acalmar. E era sempre assim, nunca era na frente dos outros, eu sempre fazia o momento dele. Aí É. teve uma vez que ele me pediu para ir. Mamãe, eu quero ir pro castigo. Tá precisando. Aí ele foi, se acalmou e agora tá muito interessante. Ele chegou perto dos 3 anos, eu falei assim, filho, você precisa. Eu falo para ele, né, filho, você precisa ir pro castigo. Aí ele diz assim, não, mamãe, eu sou um ótimo garoto. Então é Certo. muito legal, porque ele está aprendendo realmente a É, lidar com essas emoções. Isso que você exatamente. falou faz todo sentido. Uhum. Ele mesmo, quando ele começa a pirraçar, ele me olha, eu já faço uma cara assim, meio emburrada para ele, mamãe. E outra coisa, assim, né? Saber que, assim, por exemplo, tá no mercado, sempre vai ter alguém julgando, por exemplo, né? Aquela pessoa que tá julgando, ela quer só que teu filho pare de chorar, que tá incomodando ela. Ela não É ama o verdade. teu filho, não entende o que ele tá passando. Então, assim, a gente não pode também. Tem que saber lidar com isso também, né? Então, com a opinião dos outros, que as outras pessoas podem falar assim, ai, que absurdo, mas não tá sabendo o que tá acontecendo, o que ele tá se passando, né? E evitar falar palavras, fazer, assim, falar palavras como tu não posso mais te trazer no mercado, sabe? Ai, que vergonha que eu tô passando. Evitar os rótulos também, né, Kai? Isso, porque isso a criança ela entende literalmente, né? Ela não entende assim como a gente está falando só naquele momento. Então,
fica algo para a criança, assim, eles absorvem muito. É verdade. E assim, ó, uma pena, gente, porque ó, faltam 5 minutinhos para nossa live acabar. Mas eu queria muito fazer a segunda pergunta dos stories, e eu acho que é dúvida de todas as mamães. Antes até de fazer, eu queria comentar, a Esther botou pra gente que a troca é sempre bem-vinda. Amiga, beijo. Ela tem uma filha linda, a Rebeca, e realmente a troca, como a doutora Caiane falou, é sempre a melhor opção, tirar o foco do problema. Bem isso aí, gente. E agora a última pergunta, que foi dos stories. Covid em tempos de volta às aulas, né, nas crianças, como lidar com essa questão do Covid? Vou usar esses últimos minutinhos, Kai, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Uhum. Sim, na verdade, eu acho que ainda a gente está longe, assim, da volta às aulas. Eu sei que tem muita, às vezes até a escola da minha filha mandou questionário, saber se a gente se mandaria, né, os filhos, mas eu acho que a gente, atualmente, eu ali como médica, a gente está vendo, sim, o crescimento absurdo de casos, que eu acho que está totalmente fora de questão, tá voltando, a criança não vai saber ter esse cuidado, logicamente, né? Só que o que a gente está vendo são casos mais leves. Em criança, eu estou vendo, assim, muito no consultório. Todo dia eu recebo vários exames positivos. Mas, assim, são crianças, até fica um alerta, porque se é criança, geralmente dá sintomas leves de resfriado. Vai dar um coriza, uma febrezinha, uma dorzinha só de garganta. Não vai vir como um caso grave. Isso é muito raro nas crianças. É mais crianças com problemas mais crônicos de saúde, né? Então, geralmente é algo que passa despercebido e que, no caso, os pais acham que é um quadro de rinite, ou pegou um vento e acabou ficando resfriadinho, mas é bom alertar que isso pode ser coronavírus. Então, não tanto pela criança, porque a gente vai tratar os sintomas, na verdade. Vai lavar o nariz, vai dar antitérmico se febre, mas o principal, tem que isolar essa criança, porque essa criança pode estar sendo cuidada pela avó, pelo vô na pandemia, e a avó e o vô não ter essa sorte de ter sintomas mais leves, né? Então, sempre ficar alerta que se caso tiver nem que seja só coriza, resfriado, diarreia, que é super comum em criança com corona, ligar um pisca que pode ser e às vezes tem que fazer o exame, tá? Eu acho que a gente tá longe de estar voltando da escola, tá? Tá, e só uma observação aí, o exame que se faz na criança que apresenta esse tipo de sintoma é o do cotonete? Porque é tão desconfortável, né? Então, se for É ruim pra durante gente, imagina pra criança, né? Se for durante os sintomas, tem que ser, tá? O único sensível ali para durante os sintomas. Para fazer coleta de sangue, daí é depois de 7 a 10 dias para fazer, geralmente 10 a 14 dias até. Tem que esperar para dar tempo de positivar no sangue. Então, na coleta de secreção, ele vai positivar antes. Então, até tu fazer o exame, a criança vai ter que se manter em isolamento. Vai ter que fazer o tratamento como se fosse coronavírus. Depois, tu só vai ter a certeza, sabe? Então, e o que a gente está vendo durante a pandemia agora, na verdade, sem as escolas, é a questão de criança muito na tela, que alterou muito a alimentação, comendo muito errado, muito alimento pronto, muito doce, Baixando a imunidade, né? obesidade também, sem fazer exercício, muita questão psicológica. Então, assim, que a gente puder manter, assim, na verdade, de contato, nem que seja virtual com os amiguinhos, às vezes tem algum priminho, né? Ou que está sempre, que está sendo cuidado, que não está sendo exposto, que pode ter essa relação, porque é difícil ficar o ano inteiro sem brincar com nenhuma criança. Longe, né, dos amiguinhos. Então, assim, cuidar bastante do psicológico dessa criança, quando puder, brincar ao ar livre com essa criança, né? Para gastar energia também, cuidar bastante desse lado, né? Você acredita que, de repente, a volta às aulas ainda pode ser adiada? Ah, Na não, tua opinião, é opinião pessoal, né, na verdade. pessoal e como mãe, assim, ano que vem, né? Tem bastante promessa de vacina aí, acho que
Acho que para começo do ano, se der tudo certo, né? Espero que sim. E daí eu acho que só com a vacina, assim, que as aulas vão retornar. Eu acho que vai ser ano que vem mesmo. Não tem outra, não vejo outra alternativa. Verdade. Kai, falta menos de um minutinho para nossa live encerrar. Eu queria te agradecer mais uma vez, dizer que foi demais, foi muito interessante. Você é incrível, sou Obrigada. fã, super indico, super recomendo. Queria deixar, tem 30 segundinhos para você se despedir, cumprimentar alguém. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Não, então agradecer, né? Passou super rápido, a gente tem muita coisa para falar. Deixar a nossa clínica à disposição. A gente tem o Instagram, Mimo Pediatria Integrada. A gente está agora com um dentista pediátrico lá, que tem sedação, se caso a criança precisar, tiver medo de dentista. Nós temos toda uma equipe especial esperando as crianças. A gente está com sala de vacina também. E tem o meu Instagram, se quiser mandar alguma dúvida também, né, que ficou aqui, pode estar mandando e a gente vai conversando. E agradecer pela oportunidade. Ah, eu estou muito feliz, ó, a nossa live não caiu, dá pra gente ainda dar um oi pra turma. Eu queria dar um beijo, a minha família tá aí, meus pais, a teacher Sim Sim, que eu amo, professora de inglês do meu filho, nossa, virou uma amiga, virou da casa. Eu amo demais, Jorginho, apaixonado por ela. A Aline, um beijo. A sua pergunta tá aí, ó. A Aline Carrilho, minha amigona, ela que fez a pergunta do Covid, dos stories. Foi muito legal a pergunta dela, super pertinente. Gente, um beijo para todos vocês que participaram, que mandaram as perguntas, os stories, que estão acompanhando a live com a gente até agora. Muito legal. Essa live vai ficar salva, tá, Kai? Tá. E aí, eu acho muito importante vocês compartilharem essa live com papais e mamães que vocês conhecem, porque, gente, muita informação aí que se todo mundo pudesse ter antes de ter um neném, ia Ajuda, ser né? muito legal. Facilita. Já ajuda muito. E, gente, a gente vai ficar por aqui, né? Quero deixar um beijo enorme para todos vocês. Quarta-feira nós estamos de novo aí com Papo de Mãe. Daqui a 15 dias com mais uma live imperdível. E vai ser com a pastora Liana Budi. Nós vamos falar um pouquinho sobre família. Vai ser muito legal. Família e casamento. Vamos falar sobre esses dois assuntos aí, sobre a rotina da família com filhos. Vai ser muito legal. Não perca. Kai, Um beijo. um beijo, minha lindona. A gente se fala, viu? Tá certo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo, Kai. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.